Eu acho que os espaços que Iberê frequentou e essa pintura de paisagem, esses desenhos que ele estabeleceu nos anos 40, são de uma Porto Alegre particular. A cidade que a gente vê hoje recobre essa outra cidade. Olhar os quadros do Iberê como, na verdade, escavar camadas de tempo e encontrar uma outra cidade sobre a cidade que a gente vive hoje. A Porto Alegre final dos anos 30, quando Iberê chega, né, vai estudar na arquitetura, começa a pintar, estabelece o ateliê dele. É uma cidade, digamos assim, que está sofrendo um processo de modernidade, mas ainda é uma cidade que não é uma metrópole. E nesse período ele já começa a fazer esses desenhos relacionados à cidade, onde aparece a Praça da Matriz e a Catedral. Dá para ver que são desenhos bem rápidos, né, mas uma precisão impressionante. O Iberê tinha esse olhar quase que fotográfico, né? E ele conhece também a Dona Maria nesse período, né? Até tem um relato que a Dona Maria me fala que eles se viram na Praça da Matriz. Tá ela com um grupo de amigas e o Iberê tá olhando. Ela disse que achava que estava olhando para uma das outras amigas, né? E aí elas disseram, não, é para ti que ele está olhando. Aí começa o relacionamento, né? Ele até comenta que foi com as tintas dela que ele faz o primeiro quadro, nas margens do riacho. A forma da pincelada, a forma de aplicar a tinta, já há alguns indícios do que viria a ser a característica de Iberê na sequência. Já traziam questões mais modernas para o contexto da arte local. Isso aliado à alta produção, tanto em qualidade quanto em quantidade também, já colocavam luz sobre Iberê artista. Apesar de ter toda uma trajetória, né, posterior no Rio de Janeiro, na Europa, né, Roma e Paris, com regularidade ele vem a Porto Alegre, ele dá cursos, né, como os cursos de gravura no Ateliê Livre da Prefeitura e, ao mesmo tempo, acompanha também um pouco o meio artístico local. A cidade dos anos 80, depois do período que Iberê viveu no Rio de Janeiro, é uma cidade que já é uma grande metrópole, uma cidade que se integrou às cidades ao redor, que viveu um processo de verticalização e metropolização muito grande, desenvolvimento industrial, comercial. É uma outra cidade e o Iberê tenta, de alguma forma, pensar essas distintas temporalidades na pintura dele, um pouco com uma certa carga nostálgica e uma certa, digamos assim, um certo pensamento de trajetória da vida dele e distância do período anterior. Quando Iberê retorna a Porto Alegre, ele já tem 70 anos de idade. Já não viu mais as mesmas paisagens românticas que ele havia visto nos anos 40. Também ele retorna a Porto Alegre ainda dentro de uma pintura mais abstrata e aos poucos a figura humana volta a habitar
a pintura de Iberê. A partir dos passeios de Iberê pela Rua da Praia, ao observar as vitrines com manequins, ele inicia uma série a partir desses objetos. Aí aos domingos também ele ia ao Brick da Redenção passear, aí onde aparecem daí a série de ciclistas e pessoas que estão caminhando pelo parque, né, com a família. Aí ele retrata também os moradores em situação de rua, né, que estão tomando banho no chafariz. Eu fico imaginando a visão dele disso, né? Eu acho que era como se fosse um filme mesmo, né? Um filme de entrar num jardim secreto, né? E aparecendo essas figuras que ele transforma em criatura, né? Tem um trabalho chamado Outono no Parque da Redenção. São ciclistas que já são ciclistas, já criatura mesmo, né? São transformados em figuras fantasmagóricas, né? Ele volta para final da vida dele, né? Ser Porto Alegre. E ele era apaixonado por Porto Alegre, né? Eu acho que o Rio Guaíba era uma coisa que ele gostava muito daqui. O rio e o sol. A arte leva a alma de uma cidade. E o que o Iberê fez foi isso. Ele levou a alma da nossa cidade, um artista da relevância que ele foi, né? Imortal Iberê. Essa exposição está lindíssima. São 38 obras pouquíssimo conhecidas do grande público e até de especialistas, prefeito. E obras que mostram muito da espontaneidade do artista no seu contato com o dia a dia da cidade. A gente só leva da vida as contribuições que a gente deixa aqui na vida terrena. E nós estamos aqui reverenciando porque ele deixou coisas maravilhosas para uma sociedade melhor. Acho importante essa coisa de trazer o testemunho de um artista que representou tanto a cidade, nada mais natural que seja assim, né? Em toda a questão da paisagem, na pintura do Rio Grande do Sul é muito importante. E o Iberê faz parte dessa história, ele tem uma contribuição importante nessa trajetória toda, né? Então a exposição faz um recorte interessante e eu acho que também isso é consequência do mérito da fundação, né? Então isso é um privilégio, Porto Alegre tem um privilégio de ter um grande artista e ter uma fundação com um acervo profundamente representativo da sua trajetória, em todas as etapas, em todos os pontos, todos os aspectos. É isso, feliz da cidade que possui grandes artistas trabalhando nela, que tenham trabalhado nela e deixado uma memória a respeito.